Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou começar uma história nova chamada O Terceiro Derviche. Então, se você está chegando agora, não tem problema, você pode pegar daqui em diante. Eu vou dar uma breve resumida no contexto que está por trás dessa história, então ninguém vai ficar perdido, perdida. E eu sei que mesmo quem já vem acompanhando pode acabar se perdendo, porque são histórias dentro de histórias. Então, quando a gente se deparar com essas histórias que duram muitas noites, de vez em quando eu vou dar uma relembrada para a gente se situar no contexto de cada história. Mas se você perdeu os vídeos anteriores e tem interesse em conhecer esse contexto do qual eu estou falando, é só você voltar até o vídeo chamado O Carregador e as Três Jovens de Bagdá e assistir dali em diante. Todos os vídeos estão disponíveis no canal, já numa playlist em sequência, e se você quiser ser notificada quando tiver vídeo novo, é só você se inscrever. Então, os recados de hoje são só esses, vamos dar sequência às nossas histórias. Das muitas histórias contadas por Sherazade ao seu marido, o rei Shahryar, a história do carregador e das três jovens de Bagdá começa quando certo dia um carregador chamado Badir encontra uma linda jovem no mercado que lhe pede ajuda para fazer suas compras. Badir então ajuda a jovem e quando vai levá-la para casa descobre que ela mora com as duas irmãs que também são muito belas. As três então o convidam a entrar e ele passa o dia ali com as jovens, comendo, bebendo, se divertindo, sob a condição posta pela anfitriã de que, independente do que ele visse, ele não poderia fazer perguntas. Badir aceita a condição e quando a noite chega, eles acabam emendando a noite no dia, começam a fazer uma festa, mas são interrompidos pela chegada de três derviches, os três caolhos com as sobrancelhas raspadas, as barbas raspadas, que pedem abrigo para passar a noite. As jovens, então, permitem que os derviches entrem sob a mesma condição de que não fizessem perguntas. E logo mais tarde, o califa de Bagdá, acompanhado de seu ajudante e de seu vizir, também pede abrigo na casa, disfarçado de um mercador estrangeiro, porque ele ouviu sons de festa e queria ver o que estava acontecendo naquela casa. Então, a anfitriã permite que eles entrem também sob a condição de que eles não fizessem perguntas. No entanto, mais tarde, naquela mesma noite, os homens que foram convidados a entrar ali presenciam cenas muito estranhas e eles combinam entre si de obrigar Badir a perguntar o que explicava aquela situação. Mas quando Badir pergunta à anfitriã o que estava acontecendo ali, por que daquelas cenas tão estranhas que eles presenciaram, a anfitriã chama imediatamente 7 escravos que prendem os homens e ficam esperando pela ordem de matá-los. Mas o carregador então implora pela sua vida e a anfitriã acaba permitindo que ele viva, porque ele passou o dia com elas e foi uma companhia agradável. Mas quando ela vai matar o primeiro derviche, ele propõe a ela que ela poupe a sua vida em troca de uma história. E a anfitriã permite então que ele conte a sua história e o primeiro derviche conta a sua história então e é perdoado. O segundo derviche então, vendo o sucesso do primeiro, faz a mesma proposta e ao final de sua história também é perdoado. E então o terceiro derviche faz a mesma proposta e começa a contar a sua história. Saiba, minha cara senhora, que a minha história é ainda mais assombrosa e mais insólita do que a dos meus companheiros, e que também é muito diferente da deles, porque no caso deles, eles não tiveram nenhum controle sobre os infortúnios que se abateram sobre eles, porque foram obras do acaso. Mas no meu caso, fui eu quem provoquei esses infortúnios e fui eu quem escolhi essa vida. O meu nome é Agib e eu sou filho do rei Ragib, mas ao contrário dos meus companheiros, que são príncipes, eu sou um rei, pois quando meu pai morreu, eu fui entronizado em seu lugar. O nosso palácio ficava numa linda praia e eu sempre fui apaixonado pelo oceano, por aquele mar de águas cristalinas. Em nosso reino, nós tínhamos 50 navios de comércio, 50 navios de passeio e 150 navios de guerra para defender nossas terras. E eu, como disse, era apaixonado pelo mar, tanto que vivia fazendo incursões em águas cada vez mais profundas.
Certo dia, decidi passar um mês no mar. Então reuni minha tripulação e pedi que eles nos abastecessem de mantimentos, suprimentos, provisões, para que eu pudesse passar aqueles 30 dias no oceano. E assim foi feito, e nós tivemos uma viagem muito agradável. Dado o sucesso do meu empreendimento, eu decidi repetir a viagem, mas para dessa vez passar 2 meses no mar. Então, ordenei à minha tripulação que reunissem mantimentos, provisões e pedi para que todos se distribuíssem em 10 navios para que nós pudéssemos passar os 2 meses no mar. Por muitos dias, nós viajamos por águas tranquilas, mas ao 40º dia, fomos pegos por uma terrível tempestade que durou o dia todo e a noite toda e fez com que os navios se chocassem e naufragassem e gerou muito desespero em toda a tripulação, ao ponto de que alguns dos marinheiros pularam nas ondas para morrer. No entanto, eu tentei manter a calma e passei a noite toda no meu quarto rezando para que Deus Altíssimo nos salvasse. Ao amanhecer, com a graça de Deus, o sol brilhava e as ondas haviam baixado. O mar estava tranquilo e sereno e eu dei graças por Deus ter salvado a minha vida e também a de boa parte da minha tripulação. No entanto, o capitão se aproximou de mim e disse: "Meu senhor, a tempestade nos tirou da rota e eu não tenho a menor ideia de onde nós estamos. Eu temo que a gente tenha se afastado demais do reino, então acho bom a gente procurar terra firme para ver se nós conseguimos nos abastecer das nossas provisões e poder descansar." E eu concordei com a ideia. Então o capitão chamou um serviçal e disse: "Suba no mastro e veja se consegue avistar terra firme." E assim foi feito. O garoto subiu, olhou para um lado, olhou para o outro e, quando desceu, se aproximou da gente e disse: "Senhor capitão, ao olhar para a direita, eu só vi o céu sobre o mar, mas ao olhar para a esquerda, vi uma grande montanha negra que me pareceu terra segura." O capitão, na mesma hora, arrancou o turbante, jogou no chão, começou a bater no rosto e chorar e dizer: "Nós vamos todos morrer, vamos todos morrer." E eu, assustado com a sua reação, disse: "Que isso, homem? Explique-se, o que está acontecendo? Por que desse desespero?" E o capitão, recompondo-se, disse: "Meu senhor, nós nos afastamos demais do nosso reino e acontece que essa montanha negra que o serviçal viu é um polo magnético. Essa montanha é amada pelo ferro e todos os que passam perto dela acabam naufragando, porque todos os pregos e parafusos do navio são sugados pela montanha e então os navios se chocam ali ou então acabam se desmantelando e naufragando. E agora não há como evitar, nós estamos muito perto dela. Então, dentro de poucas horas ou no máximo dias, nós também iremos naufragar." Ao ouvir essa notícia, os marinheiros voltaram a se desesperar e todos começaram a chorar e a se despedir e a fazer recomendações e pedidos uns aos outros caso alguém sobrevivesse. Mas eu, mais uma vez, voltei ao meu quarto e pedi a Deus Altíssimo que nos salvasse. E, de fato, 2 dias depois, nós fomos atraídos para a montanha e o nosso navio se desmantelou, pois todos os pregos e parafusos foram sugados pela montanha. Quando isso aconteceu, muitos dos homens morreram, a maior parte deles, na verdade, mas alguns conseguiram se salvar, embora não tenham conseguido se reencontrar. Eu, felizmente, consegui sobreviver. Então, agarrei um pedaço de madeira e fui levado pelas ondas até a Montanha Negra. Chegando lá, eu avistei algo que parecia uma escadaria escavada na rocha e decidi subir até o cume da montanha para ver se avistava alguma ajuda possível ou qual era a extensão daquela ilha e ver realmente onde é que eu estava. E assim eu fiz.
Por horas e horas eu subi, com medo de escorregar, morrer, muito cansado, sentindo muito frio por causa das minhas roupas molhadas e do vento. Mas quando finalmente cheguei ao alto da montanha, vi que ali havia um pavilhão de cobre, com 10 colunas de cobre, e que no centro do pavilhão havia um cavaleiro de cobre montado numa égua de cobre. Eu então achei aquilo surpreendente e não soube o que pensar, mas como estava muito cansado, acabei me deitando no pavilhão e adormeci. Durante o meu sono, sonhei com uma voz que dizia: quando você despertar, cave o chão sob os seus pés, e então você encontrará um arco com 3 flechas de chumbo. Pegue o arco e atire no peito do cavaleiro de cobre, e quando ele cair, o mar vai começar a subir até chegar à altura do pavilhão. Você então deverá aguardar, pois logo em breve vai chegar uma canoa com um indivíduo de cobre remando, e você deverá entrar na canoa e ele vai te levar até o mar da segurança, remando por 10 dias. Mas durante esses 10 dias, em nenhum momento você poderá falar o nome de Deus. Eu então acordei muito surpreso com aquela voz que havia me dado conselhos e resolvi tentar fazer o que me havia sido instruído. E quando comecei a cavar, de fato achei um arco e 3 flechas de chumbo. Atirei no cavaleiro que caiu e logo em seguida o mar começou a subir e realmente pouco depois apareceu uma canoa guiada por um homem de cobre que segurava os remos. Em silêncio, eu entrei na canoa e ele imediatamente voltou a remar, nos levando para o oceano. Por 9 dias eu permaneci em silêncio, mas quando percebi que só faltava um dia para que eu pudesse chegar a uma terra segura, eu agradeci a Deus, me esquecendo de que não deveria dizer o seu nome. E no mesmo instante a canoa virou, o homem de cobre afundou nas profundezas e eu fiquei ali à deriva. Por algum tempo eu tentei nadar, mas então os meus braços se cansaram, meu corpo se exauriu e eu me resignei com o afogamento. Durante toda a noite, as ondas me jogaram de um lado para o outro, mas ao amanhecer do 10º dia, eu senti que meu corpo havia chegado à terra firme, e então eu beijei o solo e agradeci mais uma vez a Deus por ter salvado a minha vida. Daí me levantei e comecei a andar para ver se encontrava alguma ajuda ou se pelo menos conseguia alguma informação de onde eu estava. E andei, até que avistei um navio ao longe e decidi me aproximar para pedir ajuda. Mas, quando cheguei perto do navio, pensei que talvez pudesse ser um navio de inimigos e que eu podia cair nas mãos de bandidos ao tentar conseguir ajuda. Então, por precaução, decidi subir numa árvore e observar primeiro para ver quem eram os homens que compunham aquela tripulação. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazade então disse: "Como são bonitas suas histórias, minha irmã?" E Sherazade respondeu: "Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver." E o rei Sheriar, curioso para ouvir a história do terceiro derviche, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.